Olá, concurseiros, concurseiras de todo o Brasil que estão aqui no nosso curso online de Legislação Institucional do Tribunal de Justiça do Amazonas. É um grande prazer estar com vocês aqui. Eu falei aqui concurseiros de todo o Brasil porque eu recebi uma mensagem: pô, professor, não é só o pessoal do Amazonas que vai fazer esse concurso do TJ, né? Eu estou aqui no estado do Ceará, né? Então tenho aqui a aluna aqui, ó, a Sigrid, né? Eu estou aqui no estado do Ceará, ligada nas suas aulas, e eu estou indo aí fazer o concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas, que é um concurso nacional, gente. Esse próximo concurso mesmo vai ser um concurso nacional. Por que eu digo nacional? O Brasil inteiro vai vir para cá fazer esse concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas. E só que a gente tem que estar bem tranquilo, né? A nossa vaga vai estar garantida. Se você estiver fazendo a sua parte, pronto, a tua vaga, né, estará lá só te aguardando. Faça apenas a tua parte, que é estudar, seguir todas as orientações aqui dos professores do Sou Concurseiro e Vou Passar. Combinado? Bom, gente, começamos a gravar aqui as nossas aulas de legislação institucional do TJ. Estamos na Lei Complementar número 17, fazendo um pequeno feedback. Joga aqui pra gente, né? Temos aqui a nossa apostila, né? Temos a nossa apostila. Cara, tá ficando top a nossa apostila. Já na aula passada, né, que nós gravamos, falamos do que trata aqui a lei orgânica mesmo do Tribunal de Justiça, né? Vimos essa parte aqui do que ela trata, da primeira instância, da segunda instância, dos serviços auxiliares. Entramos já no artigo 1º, vimos aqui toda essa parte aqui dos órgãos agora, né, que compõem o Poder Judiciário do Amazonas, que estão aqui, né, agora com o novo artigo 3º, que foi alterado agora recentemente em 2017. Então, o artigo 3º da Lei Complementar do Tribunal ela foi alterado agora recentemente. E aí nós temos até um macete, né? Fizemos um macete aqui na aula passada, o 3T, o 4J, né? CA. 3T, 4J e o CA quer dizer aí os órgãos do Poder Judiciário do Amazonas. Trouxe para vocês na aula passada, tivemos aqui algumas caveirinhas. Essas caveirinhas são questões, tá? Que eu quero que você decore essas caveirinhas, que novos órgãos só podem ser criados por lei, jamais um decreto, né? O tribunal ele pode, né, desde que necessário para a justiça e sem importar aumento de despesa, ele pode fixar a competência dos órgãos, dar uma redenominação, mudar o nome e fazer redistribuição dos feitos. Feitos quer dizer processo. E eu já falei também do artigo 4º, muito cobrado, o artigo 4º em concursos passados do tribunal, que fala da requisição de força pública, né? Então essa requisição de força pública ela pode ser solicitada pelos órgãos do Poder Judiciário do Amazonas. Então, muito legal aqui, paramos aqui nessa parte, foi o que nós vimos na aula passada. A aula de hoje, nós vamos entrar aqui na chamada, né? Na chamada, deixa eu pegar aqui, melhorar aqui para vocês. Beleza, pronto. Nós vamos entrar aqui na chamada composição do Poder Judiciário do Amazonas. Então, é tipo uma introdução e depois nós vamos falar dos órgãos do Poder Judiciário do Amazonas, tá? Do que vem a ser cada um deles, já seguindo aqui a nossa legislação. E aí o artigo 5º, né, pode jogar aí na tela aí a tela por completo, o artigo 5º da Lei Complementar, né, ele fala o seguinte: a divisão judiciária compreende a criação, alteração e extinção de unidades judiciárias, sua classificação e seu agrupamento. Então, quando a lei fala aqui, deixa eu pegar aqui a nossa caneta, quando a lei fala aqui divisão judiciária, quando a lei fala aqui divisão judiciária, vamos pegar aqui, tá, pronto. Ela está dizendo a criação, tá, a alteração e a extinção dessas unidades judiciárias, como que elas são classificadas, como que elas são agrupadas. Aqui nós vamos estudar, pessoal, o que vem a ser uma comarca, o que vem a ser um termo judiciário, são expressões que tem que estar na tua mente para resolver uma questão de forma bem, né, bem maceteada, porque a banca ela sempre vai querer colocar uma palavra onde não devia. Então, ou você, opa, isso aqui é comarca, isso aqui é entrância, isso aqui é instância. Então, são termos que nós vamos já começar a estudar. O artigo 6º, né, ele trouxe já uma mudança aqui na Lei Complementar 17,
Para fins de administração do Poder Judiciário, o Estado tem como unidades judiciárias. E aí nós vamos já adentrar aqui no assunto dessa aula de hoje, que são exatamente essas unidades judiciárias. Então, unidades, anotem aí, unidades judiciárias. E aí você vai ver, são as comarcas, os termos e os distritos criados e instalados na forma dessa lei. Então, quais são as comarcas, os termos e os distritos? Tá? Então, se perguntarem de você, candidato, quais são as unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do Amazonas, do Poder Judiciário do Amazonas, né? Você vai anotar comarcas, termos e distritos. Como eu disse ainda há pouco, você tem que saber exatamente o que é uma comarca, o que é um termo, o que é um distrito, que nós vamos já ver. Parágrafo único. O Tribunal de Justiça, por resolução, poderá agrupar as unidades judiciárias para otimizar a prestação jurisdicional. Esse parágrafo único, ele está dizendo o seguinte, com essa alteração aqui, ele fala do agrupamento de unidades judiciárias. Agrupamento, isso aqui é a novidade, eu vou já dizer o porquê que isso aqui foi alterado na lei, tá? Esse agrupamento, ele pode se dar por... Eu queria que vocês sempre decorassem isso aqui, tá, gente? Resolução. E o órgão que vai fazer esse ato. Tipo como nós vimos aqui em cima, né? A resolução, tá? Do plenário do tribunal. Do plenário do tribunal pode fixar a competência, fazer uma redenominação, tá? Então, a resolução do plenário do tribunal. Nesse ponto aqui de agrupamento de unidades judiciárias, vejam que ele só falou aqui o tribunal, ele não falou plenário do tribunal, o Tribunal de Justiça, só para que fique bem legal, para que às vezes as bancas costumam fazer jogo de palavras. E o órgão tem que ser o Tribunal de Justiça, porque nós vamos ver que Tribunal de Justiça. Existem outros órgãos e aí a banca pode colocar, mediante uma resolução das câmaras reunidas, é possível agrupamento de unidades judiciárias. Vai estar errado, tá? Quem é que pode fazer esse agrupamento de unidades judiciárias é uma resolução do Tribunal de Justiça. Fábio, mas por que agrupamento de comarcas, por exemplo, né? O certo, gente, é que um juiz... Tá? Um juiz, ele responda sozinho por uma comarca, né? Existe um juiz em uma comarca. Então, no mínimo, toda comarca, toda cidade, para que fique mais claro nessa introdução que nós estamos fazendo, toda cidade tenha um juiz. Mas, com a falta de juízes, o tribunal, mediante resolução, ele pode fazer um agrupamento de comarcas e um juiz responder por várias comarcas. Tá? Então, a ideia seria mais ou menos essa. Por que existe esse agrupamento? Isso é uma novidade que foi incluída agora na Lei Complementar número 17 do Tribunal. Voltando aqui para a nossa legislação, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora no artigo 7º. Vamos lá? A Secretaria do Tribunal de Justiça manterá registro de todas as comarcas, termos e distritos, com a indicação da extensão territorial, tá? O número de habitantes, o número de eleitores, a distância em relação à capital e às cidades vizinhas, vias de comunicação, receita tributária, números e espécies de feitos distribuídos e julgados. Feitos, eu já falei na aula passada, é a mesma coisa que processos, tá? Então, é a mesma coisa que processos. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai fazer um macetezinho bem legal e a gente vai ter que tentar decorar isso aqui, tá bom? Essas comarcas, termos e distritos têm que ter um controle. Então, esse parágrafo 7, esse artigo 7º, ele fala do controle das comarcas, termos e distritos que compõem o Poder Judiciário do Amazonas. Esse controle, ele vai ser feito, vou até pegar aqui outra caneta,
pela Secretaria do Tribunal de Justiça do Amazonas. Secretaria do Tribunal de Justiça do Amazonas. Secretaria do Tribunal de Justiça do Amazonas. Então, é a secretaria, não é o plenário do tribunal, não é o próprio Tribunal de Justiça, é a secretaria, que é um setorzinho dentro do próprio tribunal, vinculado ao presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Tá? Essa secretaria, tá, que nós estamos vendo aqui, ela vai ter um controle total, e aí a gente vai começar a colocar, tá? Indicação territorial, indicação territorial. Fábio, o que é indicação territorial? É o tamanho dessa, né, da cidade, do termo, do distrito. Então, indicação territorial significaria o tamanho, tá, da extensão territorial. 2, número de habitantes. Vamos fazer um macetezinho isso aqui, tá? Número de eleitores, até número de eleitores, o tribunal ele vai ter esse controle. Número de eleitores, distância em relação à capital e cidades vizinhas, distância entre a capital e cidades vizinhas, tá? Via de comunicação, como é que o tribunal ele entra em contato com essa comarca? Tá? Como é quais são as vias? Como é que entra em comunicação? Por telefone? Tem internet? Vias de comunicação. Receita, essas unidades, o município onde elas estão instaladas, quanto é que elas têm de receitas? Receita tributária, tá? Receita tributária. Número, tá? E espécies. Quais são os tipos de feitos? Fábio, o que é feitos mesmo? Processos, tá? Feitos é processos. Então, isso aqui é o que temos de controle que o Tribunal de Justiça do Amazonas ele vai fazer, tá? Ele vai fazer perante as comarcas, termos e distritos no qual ele possui, né? Então, dentro de um município onde é considerado uma comarca, um município aqui do estado que é considerado um termo judiciário, um distrito, tá? Dentro de cada um desses, o tribunal sempre vai ter essa fiscalização, até para saber melhor quantos juízes que tem que ter em determinada comarca. Vou dar exemplo, tem comarcas, por exemplo, se eu não estou enganado, Manacapuru tem 2 juízes, tem comarcas que tem 3 juízes, e tudo, esse estudo é feito com base no número de habitantes, número de processos, número de eleitores, a demanda real daquela comarca, daquele termo, daquele distrito. Então é por isso que o tribunal ele vai fazer esse controle frequente desses pontos, e isso aqui é muito importante para cair na nossa prova. Pode vir alguma questão nesse sentido. No nosso simulado vai ter, né? No nosso simulado que a gente vai fazer aqui dentro do nosso curso online, vai ter um monte de pegadinha em relação aqui a esse artigo 7º. Beleza, gente? Tranquilos? Vamos lá. Agora, nós vamos adentrar, né, no que vem a ser esses 3 pontos, que é o tema da nossa aula aqui mesmo, são essas unidades judiciárias. Nós vamos ver o que vem a ser realmente esses 3 pontos. Vamos lá? Vamos começar pelas comarcas, tá? A gente vai começar aqui pelas comarcas. E o artigo 8º, ele fala já a classificação das comarcas. Então, o artigo 8º, você vai anotar, ele trata aqui da classificação das comarcas, e as comarcas, né, do Tribunal de Justiça do Amazonas, elas podem ser de 2 formas, tá? Então, as comarcas, elas podem ser de 2 formas. Primeira, né, as comarcas podem ser... vamos ver aqui, gente. Olha, eu não sou um bom desenhista, né? Fábio, o que é isso? Isso aqui é o estado do Amazonas, Marcos. O estado do Amazonas. Olha só
Que lindo, como eu sou um bom, né? É o estado do Amazonas. Bom, aqui nós temos a capital. Tá? Aqui nós temos a capital. Deixa eu diminuir aqui a espessura. Capital, Manaus. E temos, vou colocar aqui, temos os municípios, né? Aqui São Gabriel da Cachoeira, tem aqui Tabatinga, né? Então vamos colocando aqui os municípios, tá? Que são esses pontinhos. Quando uma pessoa, vou dar um exemplo, ela passa no concurso público para juiz, ela vai ser colocada, vai ser nomeada, empossada e entrar em exercício numa comarca, né, de primeira entrância. Então, primeira entrância são as comarcas do interior. Então, ó, o nome é primeira entrância. Todas essas comarcas do interior, tá, são a chamada primeira entrância. Então, quando o cara passa no concurso para juiz, ele vai ser, né, colocado em exercício em uma comarca da primeira entrância. E como eu falei, ele é juiz, ele é um juiz de primeira instância. Então, ele é um magistrado de primeira instância. Então, vamos lá. Juízes sempre vão ser de primeira instância. Eles fazem parte, eles são órgãos do primeiro grau, tá? Órgãos do primeiro grau. E quando eles estão atuando no interior, eles são de primeira entrância. Vamos imaginar que um juiz desses, tá? Vamos imaginar que um juiz aqui dessa comarca aqui do nosso exemplo foi promovido para a capital, tá? Então um juiz, ele foi promovido para a capital. Agora um juiz que está na capital, ele é chamado de ele vai estar na segunda entrância. Então ele vai assumir uma vara aqui no Fórum Enoque Reis, por exemplo, ele vai ser da segunda entrância, mas por ele ser juiz, ele ainda continua sendo da primeira instância, tá? Por ele ser juiz, ele ainda continua sendo da primeira instância. Fábio, quando que o cara ele é da segunda instância? Quando é que ele passa para a segunda instância? Um magistrado de segunda instância é quando ele é promovido para desembargador. Então, os desembargadores, eles fazem parte da segunda instância. Eu estou sendo bem beabá aqui, gente. Desculpa até para quem já está assistindo essas aulas aqui, já é formado em Direito, né? Já tem uma formação jurídica, já entende isso aqui, já está no sangue. Mas é porque existem pessoas que estão assistindo essas aulas aqui que estão zeradas, né? Essas pessoas estão zeradas e é esse ponto que eu estou sempre preparando minhas aulas. Eu preparo minhas aulas levando em consideração as pessoas que estão zeradas para que lá na frente, ao final do nosso curso, todo mundo já esteja na nota 10, tá bom? Então, eu só peço um pouquinho de paciência para você que já está um pouquinho mais avançado, para que você... Pô, que besteira o Fábio está falando. É porque tem pessoas que estão um pouquinho ainda zeradas, tá bom? Então, para que fique bem claro, eu não quero que numa prova, tá? E isso aqui é muito pegadinha, que você confunda a palavra entrância, que é exatamente isso que está aqui no artigo 8º. Todas as comarcas do interior são de primeira entrância. E não confundam com a palavra instância. Instância quer dizer os graus da justiça. E aí eu quero fazer aqui para vocês, né? Eu quero fazer aqui com vocês uma tabelinha, né? Então a gente vai pegar aqui, vai fazer aqui uma tabelinha, tá? Uma tabelinha da entrância. Opa, apaguei foi tudo. Pá. Vamos pegar aqui uma tabelinha da entrância, tá? Entrância. E uma tabelinha da instância. Instância. Então, entrância são as comarcas que elas vão ser de primeira entrância ou de segunda entrância.
Primeira instância, interior do Estado. Interior do Estado. Segunda instância, capital. Tá? É a capital, como está dizendo aqui, ó. Capital do Estado são a segunda instância. A instância quer dizer a justiça. Tá? Primeira instância é o primeiro grau, tá? É onde iniciam em regra os processos, tá? E a segunda instância é o chamado segundo grau, onde em regra os processos eles vão para a segunda instância em grau de recurso. Na primeira instância, atuam como membros do Poder Judiciário os juízes. Na segunda instância, aqui no nosso Poder Judiciário, nós vamos ter os desembargadores. Tá? Então, quando eu falar desembargador, estiver falando desembargador, estou me referindo à segunda instância. Bom? A segunda instância. Juízes refere-se à primeira instância. São duas palavrinhas que você não pode se confundir. Vamos lá, continuando aqui comigo agora. Todos os municípios do Estado são sedes de comarcas. E aqueles que forem criados após a vigência dessa lei dependerão para a implantação da comarca do cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta lei, mediante apuração pelo tribunal. A comarca ainda não implantada constitui termo judiciário na forma do artigo 13. E aí você já mata, né, o entendimento do que é uma comarca. Comarca nada mais é do que um município, tá? Que vai ser implementado o Poder Judiciário nele. Então, comarca, quando veio a Lei 97, todos os municípios já existentes, eles são chamados de comarcas, tá? E neles vão ter a instalação do Poder Judiciário, ou seja, vão ter um fórum de justiça, vão ter juiz, promotor, defensor público, tá bom? Então, as comarcas, elas são lugares onde realmente já temos o Poder Judiciário instalado. Agora, os termos são novos municípios que vão ser criados, e esses novos municípios, para realmente eles virarem uma comarca, para eles possuírem um reconhecimento de comarca, eles têm que preencher requisitos que o Tribunal de Justiça vai analisar. Então o termo, ele é uma pré-comarca, tá? Ele é uma comarca não reconhecida ainda, tá bom? Então, você vai vir aqui comigo? Nós vamos vir aqui comigo, vem aqui comigo, e nós vamos fazer um outro esqueminha, tá? Um outro esqueminha aqui, para que fique bem claro. Fique bem claro aqui. Olha só. Nós temos aqui uma comarca. Vamos pegar aqui. Nós temos aqui uma comarca. A comarca, ela nada mais é municípios com poder judiciário instalado. Então, onde tem poder judiciário instalado, já com fórum de justiça, juiz, promotor, defensor, isso é considerado uma comarca. Todos os municípios anteriores à lei complementar número 17 de 97, então a lei que está criando regulamentando aqui o tribunal, né, organizando o tribunal, é a lei complementar número 17. Então, todos os municípios criados antes de 97, você vai anotar, são comarcas. São comarcas. Beleza? Todos são comarcas. Fábio, o que vem a ser agora um termo? O que vem a ser até um termo? Um termo são municípios ainda não reconhecidos pelo tribunal. Não reconhecidos pelo tribunal. Então, são municípios que ainda não são reconhecidos pelo tribunal.
tá? Foram criados, olha aqui a pegadinha, após a Lei Complementar 17 de 97. Então, você vai fazer o seguinte, municípios criados antes da Lei 1797 já são comarcas. Municípios criados após a Lei 17 de 97 são considerados termos. E esses termos, como você está vendo aqui, eles precisam preencher, tá? Precisam preencher determinados requisitos para virar uma comarca. Então, precisam preencher requisitos para transformação em comarca. Então, a meta do termo é virar um dia uma comarca. O sonho, coloca a tela toda aí, o sonho de um termo é virar uma comarca. O sonho de um termo é virar uma comarca. E a meta da comarca é não ser rebaixada em termo. É possível uma comarca ser rebaixada em termo? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Tá? Então, a meta do termo é virar comarca. E a finalidade da comarca é se manter comarca. Então, é muito ruim para um município deixar de ser considerado pelo Tribunal de Justiça uma comarca. Porque se isso acontecer, vai ser fechado o fórum de justiça, não vai ter mais juiz, não vai ter promotor, não vai ter nada. Entendeu? Então, isso é muito ruim para uma cidade, não ter um fórum de justiça. Tá? Não ser realmente considerado uma comarca. Vamos lá? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. O artigo 10, tá? O artigo 10. Ele nos traz aqui como é que é implantada uma comarca nesses casos de novos municípios criados após 97. Então, olha só o que diz aqui o artigo 10. Para implantação e instalação de comarcas, o Tribunal de Justiça verificará se a sede do município candidato à comarca possui. Aí a gente vai começar aqui a macetear. Possui prédio destinado ao fórum local, com dependência para gabinete do juiz, tem que ter sala de audiência, sala para o Ministério Público, sala para os defensores públicos, dependência para o cartório, inclusive cartório eleitoral, além de outras necessárias aos serviços judiciais e ainda casas para a residência do juiz, promotor de justiça e cadeia pública, todos a integrar o domínio do Estado. Então vamos lá. Fábio, a gente vai ter que fazer um macete disso aí. Lógico, né, gente? Vocês, né, tem que entender o seguinte. Prova de concurso vai cair exatamente aquilo que nossos concorrentes não gostam de estudar e que eles não entendem. E você está entendendo tudo. Por isso que a gente tem que ver cada vez mais de forma bem detalhada. E aí você vai vir aqui comigo e você vai colocar o seguinte. Para que seja implantada uma comarca, então, ó, uma comarca, para que seja implantação, para que haja a instalação, ou seja, tem que ter um fórum de justiça, como eu falei ainda há pouco. O município que seria criado antes ou depois da Lei Complementar 17? Lógico que após. Esse município que foi criado após 97, ele tem que ter, primeiro, ele vai ter que ceder, né, conceder para o Estado um prédio. Esse prédio, ele vai ter que ter gabinete do juiz, sala de audiência, sala para o Ministério Público, sala
para os defensores públicos, sala para os defensores públicos, dependência para o cartório. Dependência para o cartório é onde vocês vão trabalhar. Vocês, galera, vocês vão trabalhar no cartório. Cartório é onde vão estar os processos lá. Então você vai trabalhar nesses cartórios, tá? Inclusive cartório eleitoral. Então tem servidores que vão trabalhar no cartório eleitoral. Inclusive cartório eleitoral. E outras necessárias aos serviços, outras salas, né? Outras necessárias aos serviços judiciais. Aos serviços judiciais. Exemplo, sala para onde vão ficar trancadas as armas apreendidas pela polícia e encaminhada para a justiça. Armas, drogas, produtos, né, que são muitas das vezes encaminhados para o Poder Judiciário, tem que ter uma sala lá para que fique trancada, tudinho. Então são essas outras salas necessárias ao andamento da justiça como um todo. Então a prefeitura que quiser virar uma comarca, ela tem que ter exatamente esses pontos que nós acabamos de destacar aqui. Uma outra situação que tem que ter também, que você vai anotar, é que esse município que vai ser criado, a nova comarca, ele tem que ter, olha só o que ele vai ter que ter, gente. Vem aqui comigo. Casas para juiz, tá? E promotor. Lembrando que aqui é uma coisinha que eu achava que merecia uma alteração na lei. Alteraram tanto a lei e não alteraram uma coisinha importante. Pô, gente, por que não colocam casa para os defensores públicos também, né? Então, deveria sim o município dar uma casa para os defensores públicos. O defensor público é aquela pessoa que cuida dos pobres, mas isso aqui é uma grande pegadinha na nossa prova. Cuidado! No prédio do fórum, a lei fala que tem que ter casa para o defensor público, lá no prédio do fórum. Mas a lei não fala casa para o defensor, só para juiz e promotor. E esse município, ele tem que ter também um prédio para cadeia pública. E ele tem que ter um prédio também para cadeia pública. Então, tudo isso, se não tiver, joga lá a sala, isso, aí. Caível demais isso aí, galera. Demais. Vamos dar uma lida aqui agora. Parágrafo 1º. Satisfeitos os requisitos do caput, o Tribunal de Justiça, mediante ato, fará a declaração de implantação da comarca e diligenciará o provimento dos cargos de juiz, escrivão, diretor de secretaria da vara, oficial de justiça e demais auxiliares que vocês vão trabalhar nos interiores. Então, quando uma comarca, um município é reconhecido como comarca, o tribunal já vai fazer um ato já designando para aquela nova comarca juiz, escrivão, diretor, tá? Diretor, beleza. Cuidado, só tome cuidado com uma coisinha aqui que caiu no concurso passado, tá? Que nós vamos colocar aqui. Tribunal, né, o Poder Judiciário do Amazonas, ele é comandado pelo Tribunal de Justiça, tá? Então, quando um município ele é reconhecido como comarca, o Tribunal de Justiça, os seus servidores que estão vinculados, né, ao Tribunal de Justiça já são designados. Só tome cuidado que nesse mesmo ato aqui do tribunal não é designado promotor e nem defensor. Por quê, Fábio? Porque o Ministério Público é um órgão independente, a Defensoria Pública também. Então, o ato do Tribunal de Reconhecimento de Comarca só nomeia os seus servidores vinculados. Então, por isso que você vai colocar aqui, ó, quando acontecer um reconhecimento,
Reconhecimento. Saiu aqui, deu um tiltzinho, nós vamos já corrigir. Vamos lá, vamos puxar aqui o preto. Vamos ver aqui o preto. Pronto. Reconhecimento, deu um tiltzinho aqui, mas vamos já corrigir. Reconhecimento. De comarca pelo TJAM, né, pelo tribunal. Ele já vai fazer um ato de implantação da comarca, de implantação. E nesse ato de implantação, ele já vai, né, designar um juiz para essa comarca, um escrivão ou um diretor da comarca, tá, da secretaria, um oficial de justiça. Oficial de justiça e os serviços auxiliares, tá? E os serviços auxiliares, que vão ser vocês, gente. E os serviços auxiliares, tá? E os serviços auxiliares. Lembrando, não entra aqui, não entra Ministério Público, não entra Defensoria Pública. Não entra Ministério Público, não entra Defensoria Pública. Muito bem. Vamos ver aqui. A comarca será instalada pelo presidente do tribunal e outra autoridade designada por ele, lavrando-se em ata. Então, vai ter tipo uma solenidade lá, tá, para a instalação da comarca, e essa instalação, ela vai se dar pelo presidente do tribunal, que vai lá nesse município fazer, né, aquele corte lá, né, vai cortar lá a fita, inauguração do novo fórum, tudinho, ou outra autoridade. Então, não é obrigatório, né, não é obrigatório, e lavrando-se ata, ou seja, vai ser feito um documento lá, uma ata de instalação, de implantação da comarca. Da ata de instalação da comarca vão ser extraídas 8 cópias que serão endereçadas à imprensa oficial. Para fim de publicação ao Tribunal de Justiça, vai ser comunicado o TRE, a Secretaria de Justiça do Estado, a Procuradoria-Geral de Justiça, a Defensoria, a OAB e o Arquivo Público. Então, nós vamos vir aqui. Isso, vamos lá. E aí nós vamos pegar aqui a nossa caneta para fazer novamente. Então, a ata de instalação da comarca. A ata de instalação da comarca. Essa ata de instalação da comarca, da nova comarca, ela vai ter 8 cópias. 8 cópias. Dessas 8 cópias vão ser para imprensa oficial, para que todo mundo tome conhecimento, imprensa oficial, para fim de publicação, ao Tribunal de Justiça, ao próprio Tribunal de Justiça, tá? Ao TRE, a Secretaria de Justiça do Estado, né? Secretaria de Justiça do Estado, a Procuradoria-Geral de Justiça, Procuradoria-Geral de Justiça, a PGJ, tá? Procuradoria-Geral de Justiça, a Defensoria Pública, e a OAB e ao Arquivo Público. Isso aqui, alguma coisinha daqui pode cair, galera. Olha, dica de uma pessoa que já passou pelo concurso do tribunal e sabe o caminho das pedras. Você tem que decorar esses pontos desses mapas mentais que eu estou criando aqui agora, tá bom? Então, dica de uma pessoa que já passou pelo tribunal. As questões estão exatamente aqui, nesses mapinhas que eu estou fazendo. Você vai bater o olho na questão e você, caramba,
Isso aí é ata da instalação da comarca. Quais as cópias? Meu Deus, eu não decorei tudo. Vai ser assim, o teu desespero na prova, se você não decorar isso, vai ser dessa forma. Você vai bater o olho na questão, você vai lembrar da aula, mas não vai ter completado a aula, não vai ter decorado da forma que eu pedi para você decorar. Então, por isso que eu peço que vocês memorizem exatamente esses mapinhas mentais que nós estamos fazendo aqui, beleza? Então, cuidado com esse caso aqui, de onde vão as cópias da ata de instalação da comarca. E o artigo 11, né, temos aqui o artigo 11, instalada a comarca, os feitos, novamente, os processos, sempre na prova, troque logo a palavra feitos por processos, em tramitação na comarca de origem, que já estiverem instruídos, serão julgados pelo seu titular, remetendo-se à comarca os que dependerem de instrução. Vamos para um ponto aqui bem importante, tá? Vamos para um ponto bem importante aqui. Vamos imaginar que nós temos um município aqui, tá? Então temos aqui o município 1, e temos aqui o município 2, tá? Então temos o município 1, município 2. Esse município 2, ele é um novo município, ele é um município que foi reconhecido como comarca. Então ele virou uma comarca, tá? Ele virou uma comarca. E aí, ele foi dividido, né? Esse município 1, ele foi dividido. Então, como é que vai ser esses processos agora, Fábio? Como é que vai ser processos feitos dessa nova comarca que antes era tudo um só, era um município só? Então, olha o que diz aqui. Instalada a comarca, os feitos e tramitação na comarca de origem, então, processos que estão aqui, que devem vir para cá, processos feitos que estão aqui, que devem vir para cá, serão julgados pelo seu titular. Então, a regra é a seguinte, processos feitos na comarca de origem, tá? Em tramitação, serão julgados pelo titular. Não se encaminha para a nova comarca. Não se encaminha para a nova comarca. A exceção são processos que dependem de instrução. Esses processos que dependem de instrução, dependem de audiência, por exemplo, uma audiência de instrução, tá? Esses processos se encaminham para nova comarca. Então, se um município ele é dividido, processos que estão em tramitação e que já terminaram a instrução. Então, aqui, a dica aqui para vocês são processos que já terminaram a instrução. Terminaram a instrução. Esses processos, eles vão ser julgados pelo titular. Processos ainda em instrução, esses processos não serão julgados pelo titular, vão ser encaminhados para a nova comarca. Deixa eu descer aqui. Tá? Então, esses processos aqui, que dependem de instrução, esses processos que dependem de instrução vão ser encaminhados para a nova comarca. Muito top esse artigo 11
Parece besteirinha, mas dele nós retiramos muitas das coisas. Bom, gente, bom. Venham comigo. Artigo 11 da Lei Complementar número 17. Temos agora o ponto que nós vamos falar aqui, né, vamos dar aqui o nosso intervalo, a gente vai dar aqui um intervalo e daqui a pouco, para eu dar um intervalo, que o arquivo já aqui, o tempo já ficou muito longo, eu acho que a gente vai dar um intervalo aqui, tá? A gente dá um pequeno intervalo para quebrar esse arquivo aqui e na volta eu já falo aqui do rebaixamento, falo do distrito, do rebaixamento dos termos e dos distritos para fechar essa aula aqui, esse bloco dessa aula, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.